Eleições 2022. O seu voto em primeiro lugar. São 7h51. Trazer agora meu amigo Felipe Nunes. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bruno. Tudo bem com você? Os bastidores da nossa política estadual. É isso, como eu prometi hoje vamos trazer um balanço de quantos candidatos ao Senado na Paraíba já receberam em recursos para bancar as suas campanhas aqui no estado. Junto, os 8 candidatos, os 6 que já enviaram informações à Justiça Eleitoral, receberam um pouco mais de 5 milhões em recursos dos seus partidos. E como dissemos ontem, o dinheiro pode ser proveniente do Fundo de Financiamento de Campanha, o famoso Fundão Eleitoral, que esse ano é de quase 5 bilhões, do fundo partidário, que custeia as atividades do dia a dia do partido, ou de doações de pessoas físicas. Vamos ver agora aí na tela como está a situação de cada candidato ao Senado aqui na Paraíba. Coloca aí na tela. A candidata Poliana Dutra, do PSB, foi quem mais recebeu em recursos até o momento. São 3.700.000 reais do fundo partidário. Ela já gastou 302.340 reais desses recursos. O candidato do União Brasil, o Efraim Filho, recebeu até o momento 762.377 reais e 41 centavos também do fundo partidário. Nesse caso, não há informações de quanto o candidato já gastou aí nessa campanha eleitoral. O candidato André Ribeiro, do PDT, já recebeu 250 mil reais do fundo partidário. Também não há informações de quanto ele já gastou aí durante a campanha, que já tem 2 semanas aí de campanha eleitoral, né? O candidato Ricardo Coutinho, do PT, recebeu até o momento 170.250 reais. Nesse caso, são de doações de pessoas físicas. E são 102.750 reais de doação de pessoas físicas e 67.500 reais de recursos próprios. Por que, no caso de Ricardo Coutinho, é diferente dos demais? Porque é uma decisão judicial que proíbe que o ex-governador e candidato ao Senado tenha acesso aos recursos do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha para a sua candidatura ao Senado, porque é uma discussão sobre a elegibilidade dele nas eleições de 2022. Ele tenta, através de recursos, reverter a sua inelegibilidade. A candidatura dele segue ainda pendente de julgamento na Justiça Eleitoral e o ex-governador Ricardo Coutinho contesta essa decisão, porque há outra decisão aí que permite que ele participe do guia eleitoral. Então, no momento, ele não recebeu ainda recursos do fundo partidário, e sim aí de recursos próprios e também de doação de pessoas físicas. Mas também ainda temos o Alexandre Soares, candidato do PSOL, que já recebeu R$ 139.422 reais do fundo partidário. Nesse caso, também não há aí informações de quanto ele já gastou até o momento. Lembrando que essas são informações do Divulga Candi. Sérgio Queiroz, candidato do PRTB, recebeu até o momento R$ 131.632 reais, também de doação aí de pessoas físicas. Quanto gastou? R$ 77.150 reais. Não há informações no Divulga Candi sobre os candidatos Bruno Roberto, do PL, e Manuel Messias, do PCO. Por enquanto, esse é o quadro aí dos candidatos ao Senado aqui na Paraíba. Agora vamos para informações de bastidores, Bruno. Ontem, o ex-governador Cássio Cunha Lima disse em um áudio enviado a um grupo de aliados no WhatsApp que a candidatura do filho, Pedro Cunha Lima, ao governo do estado representa a única opção de vencer o atual governador, João Azevedo. Nessa fala, endereçada a apoiadores tucanos, Cássio afirma que o nome de Nilvan Ferreira é o mais frágil. Nilvan, que também é da oposição e disputa com o governador João Azevedo. Segundo Cássio, Nilvan é o mais frágil para enfrentar João Azevedo em um eventual segundo turno. O ex-governador pede o apoio da militância tucana para o filho Pedro e para o segundo turno. Essa fala de Cássio põe fim aí a uma trégua que existia entre os grupos de Pedro e de Nilvan Ferreira até o momento aí na disputa ao governo do estado. Essa fala de Cássio acendeu um clima ontem na oposição e Nilvan respondeu a Cássio, disse que seu nome não pode ser desprezado, pois faz oposição ao PSB
antes do ex-governador, que a declaração de Cássio fragiliza a oposição aqui no estado. Bruno, a gente trouxe aqui a informação recentemente de que, com a última pesquisa IPEC, que foi divulgada, a oposição agora iria disputar para ver quem chegaria ao segundo turno contra o ex-governador Ricardo Coutinho. Com essa declaração do ex-governador Cássio Cunha Lima ontem, portanto, acende aí esse clima de disputa entre o candidato Pedro Cunha Lima e Nilvan Ferreira, para ver aí quem vai abrir essa disputa e para saber quem vai para o segundo turno contra o atual governador João Azevedo, perante o que dizem aí as pesquisas eleitorais. E claro que a gente vai continuar acompanhando esses bastidores aí da oposição aqui na Paraíba. Claro que cada candidato, cada ala da oposição apresenta seus argumentos, mas agora é o eleitor que eles precisam convencer aí nesse último mês de campanha eleitoral. Uma outra informação de bastidor, Bruno, é que ontem o presidente do PSD aqui na capital, deputado estadual Felipe Leitão, declarou ontem seu apoio à candidatura de Efraim Filho, candidato ao Senado Federal, ele que é do União Brasil. Até o início desse ano, Leitão era secretário do prefeito Cícero Lucena e teve que deixar o cargo para disputar a reeleição na Assembleia Legislativa da Paraíba. Recentemente, Efraim Filho, deputado e candidato ao Senado, recebeu apoio de outras lideranças políticas ligadas ao prefeito Cícero Lucena e ao governador João Azevedo. Há exemplos do presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley, e do vereador Bruno Farias, do Cidadania. O PSD é presidido no estado pela senadora Daniela Ribeiro, que apoia oficialmente a candidata Poliana Dutra, do PSB, que é o nome da chapa governista na disputa. É mais uma divergência interna nesse grupo e é o partido aí que vai para um lado e os filiados vão para o outro aqui na Paraíba. Uma verdadeira salada mista na campanha eleitoral desse ano aqui no estado. Boa, bacana, Felipe. Felipe, quer mais alguma informação para a gente finalizar? Uma última informação sobre as eleições é que o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realiza hoje uma reunião com os juízes eleitorais aqui do estado para discutir uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, proibiu o porte de armas nos locais de votação em todo o país na eleição de 2022. De acordo com a decisão, 2 dias antes da votação, no dia do pleito, em 2 de outubro, e nas 24 horas seguintes, ninguém deve se aproximar armado a menos de 100 metros do local de votação. A exceção para a regra são para os membros das forças de segurança que estejam a trabalho. De acordo com o chefe da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, Dr. Ederson de Araújo Júnior, o objetivo é evitar uma escalada de conflitos no dia da eleição. Bruno Pereira, você não tem porte de armas, eu também não tenho. Eu não tenho. A gente não precisa se preocupar com isso. Inclusive, eu quero concordar com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista o acirramento das eleições, do pleito, sobretudo na nacional, com a necessidade de você entrar lá na cabina de votação e ir para uma sessão armado. Até porque há um grande número de policiais, de agentes de segurança, que esses sim podem estar armados, mas o cidadão, o eleitor, não precisa estar armado numa sessão eleitoral. Não precisa, é preciso serenidade. Vamos finalizar com as agendas? A sua arma que você vai levar é o voto. É o voto. É o título. Na urna, exatamente. Vamos finalizar com as agendas? Isso, para lá, as agendas, finalizando. Na tela, a candidata Adjane Simplício do PSOL, pela manhã, tem panfletagem de limpeza, panfletagem limpeza urbana, esse é o nome, panfletaço no sinal dos bancários e depois sabatina na TV Câmara. À tarde, reunião e preparação para debate em uma emissora de TV e à noite, panfletaço novamente nos bancários e na Praça da Paz. O candidato Adriano Trajano, do PCO, pela manhã participa de uma reunião com a equipe de campanha. Passa a tela. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, à tarde participa de reunião com a coordenação de campanha e à noite, reunião com apoiadores. O candidato João Azevedo, do PSDB, pela manhã tem entrevista a uma emissora de rádio em Campina Grande e sabatina na Associação dos Docentes da UFPB. À tarde, agenda administrativa e à noite, sabatina na Associação Comercial de Campina Grande. O candidato Major Fábio, do PRTB, pela manhã tem sabatina na OAB, à tarde concede entrevista a uma emissora de rádio e à noite participa de podcast na capital. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã faz visita a uma empresa de sorvetes e depois comerciantes na Ponta dos Seixas. À tarde, entrevista a uma emissora e reunião com a equipe de campanha.
À noite, reunião com a comissão dos aprovados do concurso da Polícia Civil e depois participa de inauguração do comitê de um candidato a deputado estadual aliado. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha, à tarde grava para o guia eleitoral e à noite inaugura o comitê do candidato a deputado federal aliado. O candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã mantém contatos com lideranças em João Pessoa, à tarde concede entrevista a uma emissora de TV e à noite participa de caminhada no bairro Colinas do Sul, aqui na capital. É isso. Bruno, muito obrigado para você. Grande abraço para você, tá bom? Obrigado. Olha, 8h02 agora, final do programa, última informação.